também. Oi para todos os amigos que agora estão conosco, amigos da Freeway. Gostaria de dizer bem-vindos à nossa palestra sobre um dos produtos mais interessantes sobre o norte da Rússia. O meu nome é Anastácia Gladkova, eu sou a guia de grandes tours pela Rússia, como o Grande Expresso Transsiberiano e Luzes do Norte. Eu espero que vocês vão gostar hoje da nossa apresentação e mergulham nessa aventura ártica conosco. Bom, então agora nós vamos compartilhar a tela que tem a nossa apresentação do Expresso Luzes do Norte. Sejam todos bem-vindos a bordo. Uhul! Vamos a bordo virtualmente. Agora é fazer esse tudo. Vai ser incrível. Bom, vamos lá. Esse é o nosso Expresso Luzes do Norte, é a nossa viagem sobre trilhos até o norte da Rússia, para cima do Círculo Polar Ártico. Eu gosto muito de dizer sobre os nossos filhos, né? Os meus filhos e os filhos da Anastácia. Anastácia é uma grande amiga minha, além de trabalharmos juntos aí já tantas histórias, tantos trilhos juntos que nós duas já percorremos. E eu gosto muito de dizer que, na realidade, o nosso trem de verão, que é o Grande Expresso Transsiberiano, ele acontece de maio a setembro, todos os meses. Esse trem já muitas pessoas conhecem, a nossa viagem de verão, a nossa casa sobre trilhos no verão. E aí nós temos o irmão mais novo do Grande Expresso Transsiberiano, que é o Expresso Luzes do Norte, que é a nossa viagem de inverno. Ou seja, o mesmo trem que nós vamos apresentar para vocês, que nós vamos ficar a bordo, viajar a bordo hoje, o mesmo trem, a nossa mesma querida staff, nossa mesma querida Anastácia, o mesmo pianista, o mesmo médico, as mesmas cabines, né? O mesmo restaurante, vagão-restaurante, o nosso vagão lounge, o mesmo carinho, porém num cenário de inverno. E aí nós conhecemos o Ártico Russo, cruzando o Círculo Polar Ártico, outra aventura assim magnífica. Então, vamos a bordo. Vamos, Nastya? Vamos começar. Como diriam os russos, поехали. Bom, pessoal, vocês conseguem ver bem o mapa na tela? Kelly, tá aparecendo bem? Thiago? Sim. Sim, aparecendo. Então tá bom. Então seguimos. Bom, pessoal, como eu havia citado para vocês, esse é o nosso Expresso Luzes do Norte, é a nossa viagem de inverno, tá? As nossas saídas estão disponíveis com a Freeway, né? Eu e a Anastácia, nós vamos falar rapidamente sobre o itinerário, sobre os passeios, sobre a nossa programação e sobre as cabines, sobre o trem. Porém, todas as informações corretas, certinhas, vocês conseguem com a nossa querida Super Kelly e com todo o time da Freeway, tá? As nossas saídas de inverno acontecem em fevereiro. Por que nós fazemos em fevereiro? Porque fevereiro é o mês mais frio na Rússia. E para nós caçarmos a aurora boreal, o que nós precisamos? Duas coisinhas, né, Nastya? Frio. Exatamente. E céu limpo. Céu limpo, frio e também uma diferença climática do dia para a noite. E o fevereiro é o melhor mês, quando normalmente o céu está aberto e de dia aparece sol, mas à noite fica um pouquinho mais frio. E é exatamente essa diferença de temperaturas gera com que apareça a Dona Aurora. A nossa querida Aurorinha. Bom, então, baseado na nossa experiência e em anos, nós já tivemos grupos saindo, realmente o mês de fevereiro é o mês que nós temos a maior incidência e as auroras mais fortes. Então, nós temos duas saídas. A saída do dia 5 de fevereiro, de 5 a 14 de fevereiro, e temos a saída do dia 12 a 21 de fevereiro. Tá? A Freeway possui todas as informações. É uma saída, os nossos trens, os nossos tours, eles têm uma duração total de Moscou a São Petersburgo de 10 dias, 9 noites, com todo o serviço completo. Nós temos os traslados de chegada, traslados de saída, nós temos as nossas guias acompanhantes, que eu gosto tanto de chamar de guias mães,
como a minha querida Anastácia, por quê? Porque realmente é uma mãe que segue a bordo, vai do primeiro até o último dia com vocês, vai Até o ajudar a último comprar segundo. até o último segundo. Ela encontra vocês, vocês nascem no aeroporto, na chegada, e depois vocês se despedem dela na saída do aeroporto. É como namoro de adolescente, né? Você pega na casa e entrega na casa de volta. A Anastácia é assim. E nós, tanto a Anastácia como outras guias-mães que nós também temos, mas a Anastácia aí é a nossa preferência número 1 em seguir os nossos grupos. De Moscou a Murmansk, a Kirovsk, no norte da Rússia, nós vamos em nosso trem privado, que nós vamos mostrar para vocês. Temos 3 noites, 3 possibilidades de caça à aurora boreal. E depois de Murmansk, no norte da Rússia, a capital do Ártico, nós também seguimos em nosso trem fretado. Então, nós temos essa combinação de noites de hotel com as noites no trem, com os deslocamentos em trem, pensão completa, gente, tá? A Anastácia, ela é o perfeito namorado, a perfeita guia-mãe. Além dela pegar e devolver em casa, ela alimenta direitinho. Pensão completa com café da manhã, almoço e jantar. Todos os passeios já estruturados, já prontos, tudo bem planejadinho para vocês e para a viagem. É só realmente sair e viajar. Bom, eu vou agora passar para o nosso primeiro slide da viagem, e a nossa querida Anastácia vai falar um pouquinho da viagem. O que nós esperamos, Nastiusha, da viagem? Bom, muita gente espera ursos na rua, frio de menos 42, mas não é isso que vão encontrar. Lógico. Bom, na verdade, quando nós dizemos que o fevereiro é o mês mais frio aqui na Rússia, não significa que vai ser muito frio, meninos. Vocês não vão passar um frio tremendo, como muitos pensam, tá? Primeiro, porque cada ano que vem, nós estamos vendo que o clima está a mudar na Rússia também. O aquecimento global ele está chegando. Por isso, os fevereiros já não são como antigamente, quando se fazia menos 42. Por exemplo, como o meu último grupo esse ano, eu tive umas temperaturas bastante agradáveis, de menos 16, menos 10. E como o clima é bastante seco no norte da Rússia, por isso se aguenta bastante bem. Mas também eu gostaria de referir que para o nosso conforto, nós sempre temos o ônibus quentinho, uma casinha quentinha ao lado, um café onde dá para entrar, os ótimos restaurantes, hotéis. E da nossa parte, nós, o staff, vamos fazer de tudo para que vocês vão desfrutando a viagem. Porque vocês não estão numa viagem de trabalho, vocês estão numa viagem de descanso. E além disso, eu gostaria de referir, para quem já conhece o Moscou e pensa, Anastácia, mas voltar ao Moscou, acreditam que de inverno, Moscou é totalmente diferente, tal como São Petersburgo, e essa é a possibilidade única de visitar 3 capitais. Primeiro, capital oficial, que é Moscou, capital do norte e da cultura, que é São Petersburgo, e capital do Ártico, Murmansk, onde aparece a aurora boreal. Bom, nós fazemos essa viagem de Moscou a Murmansk, e de Murmansk a São Petersburgo nós fazemos em trem. Por que em trem? Esse é o nosso diferencial. Porque não tem nada mais seguro no norte da Rússia, seja assim, para sair de Moscou para o Ártico, ou mesmo em países escandinavos, Finlândia, países bálticos. A melhor forma de se viajar no inverno, e a forma mais segura de se viajar no inverno, é de trem. Por quê? Porque é o que eu sempre falo, e a Anastácia vai concordar comigo, porque os russos entendem de trem. O trem não importa o horário. O trem sai ou sai, não importa o clima, não importa quantos graus está fazendo lá fora, não importa se está fazendo mais 30, não importa se faz menos 30, não importa se está chovendo, se está fazendo calor, o trem sempre sai no horário programado. E dentro do trem nós temos toda a comodidade da nossa casinha sobre trilhos.
Então, assim, se está calor lá fora, dentro do trem nós temos o ar-condicionado. Se nós vamos até o Ártico Russo, em pleno fevereiro, aonde lá fora vai fazer menos 20 graus, dentro do trem nós temos um trem quentinho, confortável, com chá, com café nas cabines, porque a nossa staff sabe que brasileiro gosta de um cafezinho. Nós temos todo o conforto de um trem quentinho, com vagão lounge, com música ao vivo, e não importa. O nosso trem ele avança o Ártico sobre trilhos. Então, as estradas, por exemplo, se nós vamos viajar de estrada, tem sempre o risco de ter uma nevasca, da estrada ficar fechada, de ser perigoso. Se nós vamos em avião, é um risco também muito grande dos voos serem cancelados, ou se tiver uma nevasca, se tiver um tempo mais instável, acontece também do voo ser cancelado, do voo sair atrasado. Com o trem, não. Tudo que nós temos planejado, o trem segue à risca. Por quê? Não importa o tempo que esteja lá fora, o trem sai, com todo o conforto a bordo. Izzy, se você me permitir, eu também gostaria de mencionar aqui uma coisa. Sabem, meninos, nos anos 90, na Rússia, viajar de trem era mais barato que viajar de avião. Hoje em dia, viajar de avião pelo país é mais barato do que de trem. Mas, até agora, o russo adora o romantismo do trem. Porque estar num trem quentinho, olhar pela janela fora, ver as paisagens que estão mudando a cada quilômetro, tomar um chá, falar com o seu amigo próximo, ler um livro, tudo isso é aquilo que você não consegue sentir estando num avião. Então, realmente vocês podem fazer aquela viagem que até os próprios russos sonham fazer um dia. É realmente você viver a viagem, né, Nastiusha? É realmente Sim, você trem sentir é a viagem. diferente. Ver a viagem passando pela sua janela. Bom, aqui como a Anastácia disse, nós conhecemos Moscou e o Kremlin na Rússia. Eu, para mim, como brasileira, né, tanto Moscou, né, o Kremlin, né, no centro, na Praça Vermelha, assim como São Petersburgo, que é a capital imperial da Rússia, a capital do Ártico, que é Murmansk, que é uma cidade super interessante, super assim fora do turismo comum e fica viável, fica assim ao alcance da mão quando nós fazemos em trem e quando nós fazemos a bordo do Expresso Luzes do Norte. Eu, como brasileira, qual que é o meu depoimento que eu tenho para falar? A ideia que todo mundo tem de uma Rússia no inverno é de uma Rússia muito branca, de uma Rússia muito gelada. E quando nós chegamos em Moscou, é totalmente diferente, tanto em Moscou, quanto no Ártico, quanto em São Petersburgo. É realmente você ver que nós nos adaptamos a qualquer tipo de clima. Mesmo com o frio lá fora, os russos saem, os russos, eles vivem, eles passeiam. As luzes de Natal em Moscou, as luzes de inverno em Moscou, em São Petersburgo, em Murmansk, elas são muito fortes e é uma surpresa muito gostosa que nós temos. Quando nós chegamos em Moscou, para vocês se situarem melhor com o nosso roteiro, né, Nastiusha? Nós temos Sim. 2 noites de hotel em Moscou e na segunda noite nós saímos para a estação de trens a bordo do nosso para encontrar, para fazer o check-in no nosso querido Expresso Luzes do Norte e temos uma noite e um dia inteiro a bordo a caminho do Ártico. Agora a nossa querida Anastácia vai explicar um pouquinho de como que é essa chegada em Moscou até irmos para bordo da nossa casinha sobre rodas. Então, meninos, da minha parte como a guia dessas rotas, eu gostaria de referir que eu gosto de criar um ambiente familiar no meu grupo. Isso significa que eu venho vos buscar no aeroporto. A gente se conhece, falamos, conhecemos-nos enquanto estamos no translado até ao hotel. Os nossos hotéis são sempre bem escolhidos, são bem cêntricos do centro de Moscou. Aí depois, na chegada ao hotel, eu entrego as chaves dos quartos, vocês têm um momento de descanso e depois, para quem precisa de comprar calçado quente ou roupa quente, eu levo vocês de ônibus para uma loja específica, onde vocês poderão comprar aquelas coisas que vocês vão precisar nas viagens. Nessa viagem, exatamente, para que vamos para um lugar mais frio do que o habitual, não é? Depois, nesse dia, jantamos e, meninos, no dia seguinte já temos
todo o grupo junto, o dia de programação oficial, ou seja, excursão em Moscou. De ônibus quentinho sempre, nós vamos visitar o Kremlin, que está lindíssimo, com cúpulas cobertas de neve. Depois vamos visitar a Praça Vermelha, que está cheia de luzes. Visitamos aquelas partes de Moscou que são o cartão visita de sempre, como Colina dos Pardais, o Parque da Vitória e outros lugares. Tudo isso vocês não vão reconhecer se alguma vez estiverem já em Moscou no verão, porque é totalmente diferente. E depois, claro que vamos ter o almoço, comida. Normalmente o turista que faz os tours conosco diz que Anastácia, eu saio do trem rodando porque fica uma bola. Bom, então ninguém vai ficar com fome nesse dia nem nos outros. Aí depois chegamos ao hotel, jantamos no hotel no segundo dia. Nós vamos dar o tempo antes de fazer o check-out no hotel, que vai ser à noite, para vocês poderem tomar bom banho e secar bem antes de embarcar no trem. Também tempo para fazer as vossas malas. E a hora combinada comigo, todos nós nos encontramos no lobby e seguimos para a aventura no Ártico. Seguimos para a plataforma da estação Leningradsky, onde pegamos o nosso trem. Eu sempre vou na frente como bandeira brasileira. Paro para parar e contar se cada um está aqui presente na nossa família. E todos juntos entramos na nossa casa sobre as rodas. Aqui vocês podem ver as imagens de Moscou. E aqui é uma verdadeira imagem que nós podemos apreciar ao vivo, que é o nosso trem, a locomotora, os vagões. E, claro, essas paisagens do bosque russo coberto à neve. Eu acho que, eu não sei se vocês sabem, mas esse tipo da neve que está nos bosques, essa neve brilha. E vocês têm um jogo de brilho nos vossos olhos quando olham para o nosso bosque. É uma coisa especial que é preciso sentar-se, tomar um chá e olhar pela janela. É muito especial mesmo, e eu gosto de dizer que assim, tanto as luzes da aurora boreal à noite e o céu de inverno durante o dia tem cores muito especiais. Vale lembrar que em Murmansk nós temos o dia muito curto e conforme nós vamos para o Ártico, nós vamos rumo ao norte, o dia fica mais curto ainda. Então a pouca luminosidade que tem, ela é de uma cor cor-de-rosa, violeta, muito, mas muito bonita. Muito bonita. Exatamente. Eu só vi isso, assim, esse tipo de céu e essa cor, eu só vi realmente no norte russo. E é o que eu falo, é um espetáculo no céu, tanto de dia quanto de noite. Sim, eu posso dizer, referir da minha parte, que às 11 horas, pela experiência nossa com os outros turistas, começa a amanhecer, e o pôr do sol já é às 4 horas da tarde. Por isso o dia é bem curto e nós vamos aproveitar tal o dia e tal a noite. Bom, então, depois dessas 2 noites e desse dia de passeios em Moscou, como a nossa querida Anastácia disse, todos têm o hotel em Moscou na segunda noite até o último minuto, para jantar, para descansar, fazer as malas bem tranquilamente, tomar um bom banho e entrar no nosso trem, né? E chegarmos na nossa casinha sobre rodas para passar um dia e uma noite completos. Quando nós chegamos no nosso trem, vocês podem me falar, Zizi, Anastácia, o que nós vamos fazer uma noite inteira e um dia inteiro a bordo? Tem muito o que fazer rumo ao Ártico. Tem muito entretenimento a bordo, tem muita vida a bordo. Nós temos o nosso vagão lounge com música ao vivo, com o nosso querido pianista Alexei, que adora os brasileiros. Assim, são os grupos que o Alexei mais se apega, mais gosta, são os grupos de brasileiro. Nós temos os nossos vagões restaurantes. No nosso vagão restaurante, no nosso vagão lounge, dá para jogar uma cartinha, dá para sentar e conversar, dá para ver a paisagem passando pela janela.
Quem quiser nesse dia, a nossa querida Anastácia vai dar palestras sobre o Ártico Russo, sobre história. A nossa staff, quem também precisar, vai dar informações, vai ensinar a presetar, a fazer toda a preparação da câmera fotográfica para as fotos de aurora boreal. E à noite nós temos a nossa festa de Natal russo, porque o Papai Noel russo é azul e ele tem uma ajudante russa que se chama Sniguratka. E nessa festa nós temos vodka, degustação de vodka, pratos típicos. Então esse dia é um dia muito gostoso a bordo e é um dia que as pessoas se conhecem. Exatamente. Por mais que as pessoas pensam que deve ser uma chatice passar um dia inteiro no trem, o tempo corre muito rápido porque há sempre atividades. Nós cantamos, nós dançamos, nós apreciamos a história, a cultura. Bom, se Papai na Noel realidade, aqui... assim, acaba que na realidade fica realmente pouco tempo quando a gente vê já está chegando. Principalmente para quem já fez o Transiberiano e passou 16 dias, não é? Acreditam que um dia inteiro no trem é como um segundo, passa como um segundo. Pouco, até que vocês vão ficar com saudades e vão querer mais. Bom, depois então desse dia que nós nos conhecemos, que temos as festas, que temos as comidas a bordo, almoçamos, jantamos, que temos toda a nossa interação no nosso vagão lounge com música ao vivo, com o nosso pianista tão querido, com o Alexei, dormimos quentinhos no nosso trem e na madrugada seguinte nós chegamos um dia e uma noite, depois de um dia e uma noite, nós chegamos na cidade de Kirovsk. E chegamos de madrugada, perto do amanhecer. E aí, quando nós chegamos em Kirovsk, Nastiusha, o que nós fazemos? O que o brasileiro faz? Bom, meninos, quando nós estamos a falar que chegamos de madrugada, ainda o amanhecer não aparece, nós chegamos mais ou menos a cerca de 6 horas de manhã. Saímos todos juntos, desembarcamos para a plataforma, numa pequena cidade que se chama Apatit. Aí, eu vou com vocês até o ônibus quentinho. Vocês ficam aguardando o vosso lugar, vão se sentar tranquilamente. Enquanto vocês ficam lá se agitando no ônibus, eu, junto do nosso staff, trato das nossas malas grandes, tá? Portanto, as nossas malas grandes nós embarcamos junto conosco e vamos ter meia hora de translado para o Hotel Severna, que está aqui na imagem, que fica numa pequena cidade muito atmosférica, como eu diria, que se chama Kirovsk. Bom, Anastácia, estão aqui me fazendo uma pergunta antes de nós avançarmos. Por que o Papai Noel em fevereiro? Bom, porque o fevereiro, vou explicar, o Papai Noel em russo chama-se Ded Moroz, o que significa, traduzindo diretamente, avô frio. Como é o mês mais frio, por isso nós vamos convidar esse Papai Noel russo ao nosso trem exatamente em fevereiro. Mas até que em janeiro ele está ocupado com as criancinhas russas, por isso não dá para ser em janeiro. É mais uma Tem que ser em fevereiro. É mais uma comemoração que nós temos a bordo e é também uma maneira de nós mostrarmos um pouco da cultura russa e um pouco dessa figura tão importante na Rússia que, assim, de final de ano, de Natal, que é o Papai Noel azul, Sim. Que é o Ded Moroz e a sua ajudante, a Sniguratka. Essa Sniguratka é a sua neta. Sim, Sniguratka é a neta do avô frio. Do Papai Noel. Ajuda o vovô frio a fazer todas as visitas, a presentear, a visitar todas as famílias. E assim, como nós fazemos a nossa viagem em fevereiro, o nosso Ded Moroz também nos visita em fevereiro no nosso trem. Sim. Bom, como a Anastácia perguntava, Nastiusha, então nós chegamos e vamos para o hotel tomar banho, tomar café da manhã.
Na chegada a esse hotel que está aqui na imagem, eu entrego outra vez as chaves. Vocês sobem para os vossos quartos, onde primeiro tomam banho. Depois tomamos o café de manhã saboroso. E depois de pequeno descanso, vamos conhecer essa cidade tão atmosférica. Aqui vocês têm imagem das antigas igrejas feitas em madeira. Aqui podem ver que, claro, que não há folhas no inverno nas árvores, mas as árvores estão cobertas de neve e gelo. E é muito mágico e é muito É diferente para mágico nós mesmo. brasileiros essas paisagens, essas árvores, esses galhos. Você vê um floquinho de neve, como que realmente ele parece com um desenho. É muito, muito assim mágico. É uma experiência totalmente diferente. E é isso que eu gosto muito de dizer, tanto no Grande Expresso Transiberiano, no verão, quanto no Luzes do Norte, em fevereiro. São No viagens ano que nós passado, tocamos, que nós realmente vivemos a sim. experiência, né, Nestiusha? É verdade, no ano passado, lembro-me, isso acontece todos os anos, as pessoas ficam tão deliciadas com essas imagens que quando nós desembarcamos do trem, colocamos o nosso pezinho na neve pelo joelho, aí as pessoas primeiro que fazem, acordam e começam a tirar neve uns para os outros, aí já começa uma diversão dentro da nossa família. E depois do nosso City Tour em Kirovsk, o que nós conhecemos ainda que tem assim, que é maravilhoso em Kirovsk, Nestiusha? Neste dia, nós podemos aproveitar e visitar o vilarejo feito só de neve e gelo, um único vilarejo assim em toda a Rússia. Para vocês saberem, é tão conhecido na Rússia que até aqueles noivos que querem e fazem o casamento dentro desse vilarejo para ser mais original. E também nós Depois, temos um passeio em teleférico. exatamente, nós subimos uma estância do esqui, de onde se abre um lindíssimo panorama para toda essa região. Essa montanha chama-se Vudiavor e esse é o nome de uma das melhores estâncias do esqui. Aí podemos apreciar o céu, as paisagens, a neve, fazer umas belas fotos. E também vale a pena dizer, Nestiusha, que nessa estação, entre a estação de esqui e a cidade de gelo, assim como todos os passeios em geral que nós temos no Expresso Luzes do Norte, que são a céu aberto, sempre isso é uma estratégia, uma estrutura dos russos, gente. Sempre que nós temos resorts, sempre que nós temos os teleféricos, a cidade de gelo pertinho, sempre vai ter uma casinha, uma cabaninha, um café, um bistrô, aonde vai ter um café quentinho, um chá quentinho, bolachinhas, aonde vai ter sempre um lugarzinho para que as pessoas entram e se aqueçam. O russo tem isso como estratégia para o frio. Exatamente. Então, eu gostaria de referir que, por exemplo, na aldeia de neve, aí nós vamos tomar um chá de ervas, descansar e também podemos andar de uma boia e divertir-se mais um pouquinho na neve. E à noite nós partimos para a nossa primeira noite de caça à aurora boreal. E à noite começa aquilo por qual nós vamos fazer todo esse trajeto, caçar a aurora boreal, não é? Depois do jantar, nós saímos muito bem agasalhados, meninos, todos juntos, porque o verdadeiro russo não é aquele que não tem frio, é aquele que se agasalha bem. Então, nós vamos ser como verdadeiros russos, vestir tudo o que temos e sair para a caça da aurora boreal de ônibus, como sempre. Eu sempre trago vodka. Serão três noites de caça à aurora boreal. Uma noite em Kirovsk e 2 noites em Murmansk. Exatamente. Na mala времени надо чуть-чуть поторопиться. Como dizem os russos, a aurora boreal conta a lenda da aurora boreal, Nestiusha. Bom, meninos, nós, os russos, chamamos a aurora boreal de uma menina, porque ela é toda se vira e dança e tens que fazer um ritual xamânico para ela aparecer, chamar, Dona Aurora, vem cá, e nós juntos vamos fazer esse ritual. Então nós saímos e, gente, é muito importante e é essencial
sair realmente na caça da aurora boreal. Por quê? Como os russos dizem que a Aurora, ela é uma criança, ela é uma menina mimada e ela dança e pula no céu a noite inteira. Então, se nós ficamos parados, as nossas chances de ver a aurora são menores, são pequenas. Por isso que quando nós saímos uma noite em Kirovsk e 2 noites em Murmansk, nós saímos e visitamos vários pontos fora da cidade, longe da cidade, sempre com a casinha quentinha para banheiro, para café e para chá, mas nós saímos na caça à aurora boreal, né, Nastiusha? E conosco nós temos todo o suporte e a experiência de caçadores profissionais de aurora boreal. Exatamente, nós perseguimos essa aurora boreal junto de um fotógrafo e um caçador profissional. E teremos Aqui podem ver as 3 imagens. noites. Teremos 3 chances de aurora boreal. E vale a pena dizer também, né, Nastiusha, que sempre quando nós saímos para a caça da aurora boreal, por exemplo, se eu estou no ônibus e aí eu já vi a aurora boreal, se eu quiser ficar quietinha no meu ônibus e o ônibus todo descer e todas as pessoas descerem, pode? Podem descer, porque no nosso ônibus fica o nosso motorista, o nosso grupo é o nosso grupo de falantes de português com a nossa mãe Anastácia. E o nosso ônibus vai ficar sempre parado perto de onde nós estivermos, quentinho. Acima de tudo, vocês estão de descanso. Por isso, vocês sempre têm oportunidade de ficar no ônibus, descansar ou aquecer-se mais um pouquinho. Aqui uma foto com huskies, que estão praticamente em cada lugar. E esse aqui é um dos exemplos de parada técnica, né, Nice? Sim, esse foi uma das paradas técnicas, paradas hidráulicas, como eu gosto de dizer. Bom, e no dia seguinte, depois então da primeira noite de caça, a aurora boreal, nós saímos de Kirovsk em ônibus com destino à cidade de Murmansk. É um trecho curto, mas nós fazemos uma parada e uma visita bem legal, que é a visita ao vilarejo Sami. Exatamente, meninos. Aqui já podemos ver as fotos, aí vai passando, de vilarejo que se chama Vilarejo Sami. Quem são os Sami? Por que esse nome? Aqui temos um representante da etnia, é uma minoria étnica, eu diria, que se chama em russo e em língua lapon como Sami, mas vocês conhecem eles como lapões. Então, se para vocês soa bem lapões, então a gente vai conhecer essa minoria étnica. Eles, em todo o mundo, neste momento, restam 27 mil pessoas. Aqui no nosso norte vivem 4 mil Samis, 4 mil lapões, meninos. É uma minoria étnica que a gente tem em reserva. Para nós eles são muito importantes e nesse momento eles estão abertos para conhecer vocês e para vocês conhecerem eles. Aqui temos o dono de uma das casas que a gente visita, chama-se Sr. Vitali. Ele é um verdadeiro lapão e é muito interessante que olhem só para eles. Normalmente, quando falamos de minorias étnicas russas no norte, vocês estão a imaginar algo tipo mongóis. Os lapões, eles é a única minoria étnica em todo o mundo que vive no norte que não tem rasgos mongóis. Eles são como índios do norte, para vocês poderem entender melhor. E nesse dia, no vilarejo do Sr. Vitali, nós vamos conhecer as criações de husky, as criações de rena, passear de boia com a rena, puxando. Nós vamos ter de trenó, isso, de trenó. Falei, eu brasileira e uma russa me corrigindo. Nós vamos ter não, imagina, nós vamos ter esse dia, né, na Nastiusha, que tem um jogo de bola, cabo de força. Apesar de ser um dia a céu aberto, não dá tempo de sentir frio, porque é muita movimentação, são muitos jogos. Muita atividade. Exatamente. E aí, nós continuamos, pode falar, Nastiusha. Sim, vamos também apreciar comida típica, que é muito parecida com a comida dos russos, por isso... Qual é a comida típica, Nastiusha, que nós temos aqui no vilarejo
no vilarejo Sami, em Kirovsk, em Murmansk. Conta um pouquinho para a gente da comida típica. Os Saamis, eles são caçadores de rena, primeiro, e segundo, pescadores. Por isso, a comida é baseada em peixe e carne de rena. Eu tenho uma história para contar muito rapidinho que aconteceu um ano atrás e deixou-nos todos caídos de rir, na verdade, porque havia vários restaurantes onde nós tínhamos comido carne de rena, porque essa é uma coisa que todos gostam de comer lá no norte. Então, o meu grupo estava dizendo: Anastácia, já estamos no terceiro dia, sabe? Estamos um pouquinho fartos de rena. O que podemos comer para além da rena? Eu telefono o meu diretor e digo: sabe, temos que mudar o menu, porque estamos comendo sempre a rena. E ele disse: ok, eu vou pedir outra carne para o último jantar aí no Ártico. Então, nós todos bem apresentados, bem vestidos, vamos para aquele jantar de despedida com o Ártico. E chega o segundo prato. E nós assim pensar: deve ser porquinho, ou galinha, ou frango. E quando começamos a comer, sentimos... Acham que foi a rena? Não, foi alce. Deu uma risada que a gente esperávamos de tudo, mas menos alce, sinceramente. Menos alce. Não, e fala que assim, no norte russo e também no inverno russo, né, na Stюcha, é muito assim, é quando nós podemos comer sem culpa, porque o corpo precisa de caloria. Então, é bom você comer carnes, é bom comer purê de batata, bastante sopa, bastante legumes. Aí eu vi um comentário: cuidada da rena, meninos. Há tanta rena lá no norte que temos que ter pena dos frangos que existem lá. Porque frangos são poucos lá. Renas é muito mais. De acordo com a localização também, com exatamente. Os peixes que tem no Ártico Russo são muito saborosos por conta da água fria, né? Por conta do frio, até que então são muito saborosos. Em um dos jantares nós comemos o caranguejo fantástico dos nossos mares. E depois do vilarejo Sami, aonde nós chegamos? Em Murmansk, na capital do Ártico. E quando nós chegamos em Murmansk, nós ficamos nesse hotel, que é o melhor hotel da cidade, o Azimut. Vocês veem como que os russos sempre deixam o inverno colorido, cheio de luzes, cheio de enfeites. É muito curioso e desfaz essa imagem que nós temos de uma Rússia tão branca, tão gelada, que nós encontramos no Ártico. E aí nós temos em Murmansk, nesse dia, a nossa segunda noite de caça à aurora boreal, que é assim: nós chegamos, descansamos um pouco depois do vilarejo, todo mundo tem o tempo de descanso no hotel, o tempo de banho no hotel, para a noite nós jantarmos e sairmos para a segunda noite de caça à aurora boreal. Vale a pena dizer que nós saímos sempre um pouquinho mais tarde, porque tem que pegar o céu limpo, porque tem que sair da cidade, então dá tempo de fazer tudo, dá tempo de chegar, fazer o check-in, descansar, jantar, irmos para os quartos e sair. Nós saímos ao redor das 10, 11 da noite, né, Xuxa, para as caças de aurora boreal. Sim, normalmente 9 ou 10, depende onde nós temos o jantar. E depois, como que nós temos a programação em Murmansk? Quais são os nossos passeios em Murmansk? Bom, e finalmente chega aquele dia quando nós vamos visitar a capital do Ártico. Meninos, se vocês pensam que aí não há vida, acreditam que vocês vão mudar da vossa opinião. É uma cidade cheia de luzes, com muita gente muito simpática que vive no norte, é uma gente muito simples. Aí, nesse dia, nós vamos visitar o primeiro quebra-gelo nuclear do mundo, que se chama Lenin. Aí nós vamos ter uma visita guiada pelo marinheiro. Aqui temos uma imagem onde está esse belíssimo senhor. Ele fala russo e norueguês.
Por isso, vamos fazer a tradução, e eu faço a tradução para vocês para o português. Nós vamos visitar cada sala, refeitório, hospital, que também tem dentro desse quebra-gelo nuclear, que Sala de passava meses. comandos, Sala de comando. comandos, tudo. Sala do motor nuclear também, vamos poder apreciar mesmo, sentir essa máquina funcionar. Nastiusha, perguntaram para nós se essa viagem, né, do Expresso Luzes do Norte é uma viagem aconselhável para a terceira idade. Com certeza é. Nós, inclusive, tivemos esse ano uma senhora de 90 anos fazendo parte da viagem. Eu acho que, inclusive, o Expresso Luzes do Norte, tanto o esforço físico quanto as distâncias que nós percorremos são muito menores até do que o Transiberiano. Se anda menos, são passeios mais curtos, passeios mais rápidos, sempre com o ônibus parando perto. Quando alguma pessoa quiser ficar dentro do ônibus e esperar as pessoas saírem, tirarem as fotos, elas podem ficar no ônibus, esperar. Exatamente. E o grupo volta. E principalmente nas caças à aurora boreal, nas 3 noites de caça à aurora boreal, a caça autêntica à aurora boreal é aquela que nós vamos com os caçadores nos movendo. Quando nós fazemos aquela caça que a gente fica em um lugar só, olhando para o teto de vidro, as nossas chances são menores de ver a aurora boreal, porque nós ficamos parados em um lugar só. As pessoas que seguem junto com o grupo, por exemplo, se nós temos a dona Sônia Verblovski, ela vai fazer o roteiro Luzes do Norte e ela tem um problema que ela não pode caminhar muito. O que ela faz para acompanhar o grupo da aurora boreal? Ela fala assim para mim, não, Zizi, porque conhecemos a dona Sônia, ela gosta de caminhar, ela também é uma menina sapeca que não para no lugar. Ela pode ir nas 3 noites e ela pode ficar dentro do ônibus. Se ela quiser, ela desce um pouquinho, caminha um pouquinho, fica com o grupo perto do ônibus. Se acontece do grupo, às vezes, se distanciar um pouquinho, ninguém se distancia muito do ônibus. Mas se acontecer de se distanciar um pouco do ônibus, ela pode ficar no ônibus, esperar quietinha e o grupo volta. Se nós já pegamos a aurora boreal na primeira noite, ótimo. Se ela quiser ficar descansando as 2 noites, ela pode. Se ela quiser ir nas 3 noites de caça à aurora boreal, ela também pode. Vale a pena dizer também, Anastácia, que você, eu, quem estiver da nossa staff, vai junto em uma loja de artigos esportivos quando nós chegamos em Moscou e fazemos a compra das roupas de frio que são mais necessárias. Porque em Murmansk tem que andar com calça de esqui o tempo todo, porque é mais gelado. Ai, mas uma calça de esqui é muito cara. Em reais, aproximadamente de 60 a 80 reais, dá para comprar uma calça de esqui. Não é caro, por quê? Gente, para os russos, roupa de frio é como para nós brasileiros roupa de praia. A oferta é muito grande e a variedade é muito grande. Mas, nas noites de caça à aurora boreal, se alguém precisar de roupas mais quentes, nessas paradinhas, tem como você emprestar as roupas e devolver depois. Tá bom? Então, ninguém passa frio. Nós temos toda a experiência e toda a estratégia para as pessoas poderem caminhar. Mesmo que sejam pessoas de terceira idade, não é um roteiro que exige um esforço físico ou que as pessoas não vão conseguir, ou que são longas caminhadas, ou que são caminhadas íngremes, nada do tipo. Correto? Falei certo, guia? Falou certo, exatamente, colega. Sim, sempre temos o ônibus ao nosso lado, por isso não se preocupem, quem quiser ficar dentro do ônibus, fica. E se for para chamar, se a Aurora aparecer, eu chamo vocês. Aqui passamos para mais um lugar lindíssimo de Murmansk. Esse monumento é monumento ao soldado defensor do Ártico na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma parte da história triste quando fomos invadidos pelos fascistas e aí o Ártico foi um ponto estratégico para o senhor Hitler e por isso havia um fronte que fazia exatamente a defesa do Ártico.
Esse menino que está aqui representado com arma chama-se Alyosha, deram-lhe o nome mesmo da pessoa. É um nome masculino russo. E esse menino aqui apresenta, bom, todos os defensores caídos naquelas terras frias, porque imaginam que lutar no verão é uma coisa, agora lutar contra o inimigo no inverno com menos 42 era bem ruim. E esse cabo onde está o monumento chama-se Cabo Verde. Então, para nós, os portugueses falados, Cabo Verde é um nome interessantíssimo, mas é mesmo assim o nome dessa colina onde temos o jovem soldado Alyosha. Aí nós temos também o fogo interno, sim, que nunca, uma chama interna que nunca se apaga em nome dos caídos, e daí se abre um fantástico panorama para toda a cidade e para o porto de Murmansk. Porque antigamente a cidade de Murmansk era uma cidade fechada. Nem os russos podiam visitar, quanto mais os estrangeiros. E até hoje continua a ser um ponto estrategicamente importante. Então, o porto é lindíssimo, vale a pena olhar para essa paisagem bonita. E também, até hoje, o porto de Murmansk é um dos portos mais estratégicos da Rússia. E uma curiosidade desse porto é que o mar de Murmansk, o porto de Murmansk, por mais que as temperaturas estejam frias, não congela nunca, porque eles recebem uma corrente marítima desde o Golfo do México. Então, essa corrente marítima chega quentinha ainda em Murmansk e não congela, apesar das temperaturas frias. E o soldado Alyosha está no alto de uma colina, olhando para todo o porto estratégico e para as águas que não congelam. Exatamente. Pessoal, aqui então nós temos a nossa última noite de aurora boreal. Essa é a vista do nosso hotel e daqui nós vemos o quanto que os russos vivem o inverno, o quanto que os russos têm a possibilidade, saem de casa, o quanto que a cidade é colorida, é iluminada. E aqui, aonde eu vou mostrar o meu cursorzinho, a minha setinha, fala para eles o que tem aqui, Anastácia. Olha. E aí fica um lugar muito especial na vida de cada habitante desse planeta, que é o McDonald's. Aí fica o McDonald's mais nórdico do mundo, meninos. Nós nunca recomendamos comer no McDonald's, mas nesse nós recomendamos nem que seja uma batatinha frita, porque é o McDonald's mais ao norte do mundo. E aí nós temos a nossa terceira noite de aurora boreal e no dia seguinte o que nós fazemos? Nós voltamos para nossa casinha sobre rodas. Exatamente. E seguimos outra vez divertindo-nos todos juntos com o nosso staff, porque há uma parte do staff que fica exatamente no trem, meninos, esperando por nós. Como, por exemplo, os camareiros, os atendentes do vagão. Eles servem chá e café 24 horas por dia, de noite para vocês, garrafinha de água e mais o que vocês vão querer, eles vão servindo. Então, eles ficam aí à vossa espera. E quando nós chegamos na plataforma da estação de Murmansk, eles ficam assim abraçando vocês com muita saudade. Com o chá, com o cafezinho na cabine, com uma bolachinha. E aí nós temos mais um dia e uma noite inteira. Nós vamos ter a nossa festa. Russo é muito festeiro. Vocês veem que a Anastácia, essa pessoa quieta, calma, envergonhada durante assim a apresentação, a câmera, né? Os russos quase não são festeiros, então nós teremos a nossa festa de despedida do trem e voltamos, cruzamos de novo o Círculo Polar Ártico, mas de volta agora para uma terceira capital, que é a capital cultural e a capital do norte da Rússia, que é São Petersburgo. Nós chegamos em São Petersburgo, ninguém precisa se preocupar com as malas, nunca, nem para ir para o trem, nem para sair do trem, porque quem cuida das malas é a nossa própria staff, e quem averigua isso é a nossa guia-mãe Anastácia, porque nada foge dos olhos dela, muito menos o horário no relógio. Então, a Anastácia cuida para que todos sejam pontuais, para que as malas estejam no lugar. Quando chegamos em São Petersburgo, a nossa staff cuida das malas, e o que vocês vão fazer? Passear com a Anastácia em São Petersburgo, conhecer essa cidade que é conhecida como capital do norte. Moscou, capital da Rússia, centro dinâmico. Ártico, Murmansk, capital do
Ártico Russo. E agora nós conhecemos São Petersburgo, a capital imperial. Sim, Aqui... senhores. Oi, pode falar, Nestiushi. Sim, senhores, eu gostaria de referir que realmente São Petersburgo já é muito conhecido, acredito que no Brasil, sim. Por quê? Porque durante muitas épocas, exatamente essa cidade foi a capital oficial do nosso país, na época dos czares, na época, por exemplo, da família Romanov. Bom, e aqui podemos ver a Praça dos Palácios e o Hermitage. Eu, da minha parte, como a guia, tenho imenso prazer em visitar o Hermitage no inverno, porque muita menos gente, muito e o mais Palácio tranquilo. de Catarina também. E o Isso já é Palácio no de outro Catarina dia. Sim, também Palácio da visitamos. Catarina. Nós temos 2 dias de passeios em São Petersburgo, 2 dias muito especiais, 2 noites. Aqui nós temos a Praça do Hermitage com a árvore de Natal. Aqui nós temos a Catedral de Santo Isaac, toda enfeitada, a Catedral de Santo Isaac toda cheia de luzinhas. Então, as luzes de inverno em São Petersburgo são muito bonitas. As crianças em São Petersburgo são muito bonitas. E aí o que acontece? Depois de 2 noites, a Anastácia, como todo bom namorado, vai levá-los ao aeroporto. Né, Nestyusha? Como diriam em russo, na mala времени, торопится, Então, para домой. Então, meninas, é verdade, quando vocês vão ter o último dia, eu levo vocês para o aeroporto, a gente se despede e eu espero que vocês vão ficar com muito boas emoções, vão trazer muitas fotografias para os vossos próximos e que vão ficar sempre com emoção dessa viagem. Bom, pessoal, vou falar rapidamente sobre as nossas cabines e sobre a nossa casinha sobre rodas. Mas eu gostaria de sempre ressaltar que o pessoal da Freeway, a Kelly, as meninas, todos, Caio, tem todas as informações básicas, tem todas as informações bem detalhadas. A bordo do nosso trem, nós temos os vagões cama, nós temos o vagão restaurante e o vagão lounge. Nós temos o nosso vagão lounge, que é onde a Anastácia gosta de mostrar os mapas, de falar onde nós estamos, que tem o piano com a música ao vivo e vocês gostam muito de saber por onde vocês estão passando. Então aqui vocês conseguem se situar e passar essas horas de festa, de cerimônia, de entretenimento, tá? Sempre nós temos os nossos atendentes de cabine, cada vagão-cama tem 2 atendentes de cabine, além de toda a nossa staff de restaurante, os nossos garçons, os nossos meninos que trabalham no vagão lounge, sempre dispostos a ajudar. Chá e café nas cabines ilimitado, não importa a cabine que vocês estejam. Os camareiros trabalham 24 horas por dia, fazendo posição dia, posição cama, sempre dispostos a ajudar. Aqui vocês estão vendo é um exemplo de cabine que nós chamamos de Gold. É a cabine mais completa do trem. Essa cabine é a cabine que tem o banheiro com chuveiro, assento sanitário e pia dentro da cabine. Por isso que ela se chama Gold, ouro. E 2 camas, uma cama de casal inferior e uma cama de casal superior. Todas as informações dessa cabine, das medidas da cama. Dá para dormir 2 pessoas nessa cama, Zizi? Dá para dormir. E se eu viajar com meu marido, mas meu marido quiser dormir na cama de cima? Pode dormir na cama de cima. Mas e se eu quiser dormir na cama de baixo com meu marido e deixar a cama de cima recolhida? Pode dormir na cama de baixo com o marido e dormir com a cama de cima recolhida. Essa cabine, que é a cabine Gold, ela é como se fosse um quartinho de hotel, com o banheiro completo. Depois nós temos a nossa outra cabine, que é a cabine Standard Plus. Essa cabine, a cabine Standard Plus, ela é super confortável também. Ela tem 2 camas baixas e 2 camas altas. Chá e café nas cabines todo o tempo, 24 horas por dia. 2 atendentes de vagão nas cabines, que trabalham 24 horas por dia. E 2 banheiros na ponta do vagão, com lavabo e assento sanitário. Zizi, como assim? Nessa cabine não tem chuveiro dentro do vagão? Não. Por isso que vocês ficam até o último minuto no hotel em Moscou e por isso que quando nós chegamos em Kirovsk, nós já vamos direto tomar um banho gostoso. Vocês ficam dentro do trem
na passagem de Moscou até Kirovsk não está fazendo calor, ninguém vai precisar andar longas caminhadas, então nós não temos nenhum problema com o chuveiro, porque na realidade dá um pouquinho menos de, acho que dá 24 horas sem o banho, mas temos o banho em Moscou até o último minuto e temos o banho em Kirovsk assim que nós chegamos. Nádia, me fala um pouquinho, como que foram os brasileiros esse ano na questão do banho, na questão desses deslocamentos? Super tranquilo, até que se compararmos com o Transiberiano, como é inverno, então vocês não sentem tanto calor, o clima dentro do vagão é bastante confortável, gostoso, sim. Portanto, e além disso, meninos, não se esqueçam que nós temos nesse banheiro do Standard Plus, também temos toalhitas úmidas, por isso sempre se precisam de passar toalha, temos tudo entregue para vocês. Se alguém quiser passar toalha úmida pelo corpo, à vontade, vocês têm todo o tempo do mundo para isso. Outra coisa também que eu gostaria de salientar, por exemplo, nós temos o nosso vagão lounge e o restaurante aqui com o nosso querido pianista. Não tem nenhuma diferença de passeios, não tem nenhuma diferença de comidas, não tem nenhuma diferença. Quem fica em uma categoria pode mais, pode ter acesso ao vagão lounge. Não. Todos os acessos é para todo mundo no trem. Os grupos estão sempre juntos, sempre comendo juntos, dando risada, se divertindo, tomando um vinho, compartilhando as paisagens. Aqui nós temos dois exemplos, um exemplo de restaurante em estilo imperial, um exemplo de restaurante em estilo moderno. Todos os grupos, todas as pessoas a bordo têm a experiência de comer nos dois vagões, de aproveitar dos dois vagões, de aproveitar do vagão lounge. Aqui nós temos, repetindo, todos os tours completos em Moscou, em São Petersburgo, em Murmansk. Gente, muito importante, há muito roteiro de inverno que se oferece, por exemplo, na Escandinávia, em todos esses países, que você tem somente o City Tour. Não estão inclusos os trechos aéreos, não estão inclusos os passeios, os passeios opcionais, muito passeio opcional. Se você vai numa fazenda de husky, também não está incluso. Isso tudo é parte. No nosso treino Expresso Luzes do Norte, vocês não precisam se preocupar com isso, porque é tudo incluso, desde o traslado com a Anastácia, com o hotel, pensão completa, assim como os passeios também. Como nós temos essa viagem em trem, é tudo muito estruturado, é tudo muito planejado. Tanto os hotéis, quanto os trechos em trem, quanto também os passeios e as visitas em Moscou, em São Petersburgo, tudo sempre incluso. Tá? A nossa culinária, tanto a bordo quanto nas cidades, é uma mistura de pratos típicos, como também de pratos internacionais, porque assim as pessoas conseguem ter esse balanço. Zizi, você e a Anastácia falaram de muita carne, e quem é vegetariano ou quem é vegano? Hoje no mundo é possível ajustar todas as restrições e todas as predileções alimentares. Então, se tivermos pessoas que não podem leite, diabéticos, né, Nestiusha? Ou que não comem carne, Sim. ou que comem o peixe sem a cabeça do peixe, não podem ver a cabeça do peixe, nós conseguimos adequar tudo. A gente só tem que avisar isso para a nossa guia-mãe, para a nossa querida Anastácia. Primeiro, um pedido. Se vocês têm alguma restrição alimentar ou alguma comida que vocês não gostam e ao contrário, gostam de alguma coisa especial, avisam, por favor, a vossa agência, porque a agência passa diretamente para nós a informação e a gente, por exemplo, eu tenho problemas com glúten, passa essa informação para a empresa. Nós já antes embarcamos a farinha específica sem glúten, macarrão sem glúten, e assim nós conseguimos preparar para vocês pratos deliciosos especiais. Gente, nós agradecemos muito. Eu sei que o nosso tempo muitas vezes é curto, como dizem os russos, korotkaya vremya, né? Curtinho o nosso tempo, porém nós esperamos que ao menos um pouquinho nós consigamos ter levado essa nossa viagem tão especial e ter mudado um pouco do que pensam dessa Rússia ser tão fria, né, Nestiusha? Verdade, acreditam que os russos são muito amáveis, e principalmente a gente do norte é muito diferente, muito aberta e simples. E nós adoraríamos ter vocês
a bordo do nosso trem, porque é uma vivência única. O que vocês precisarem, a Freeway tem os nossos contatos, tem o meu contato, eu estou aqui em São Paulo, posso ir até a Freeway, posso ligar para a Anastácia, a Sônia também, a nossa querida Sônia, na Freeway conhece pessoalmente a Anastácia também, estamos super à disposição. Todas as perguntas que vocês tiverem, nós podemos agora responder para vocês. A Kelly vai fazer essa pergunta no chat, nossa super Kelly vai fazer essas perguntas no chat e eu e a Anastácia responderemos. E sempre estamos à disposição, além daqui dessa nossa Karotka Yavremia. Bom, Kelly, você quer fazer as perguntas para a nossa Anastácia e para mim? Oi, vocês estão me ouvindo? Deixa Sim, eu sim. colocar aqui para eu Perfeito. aparecer, que eu acho que eu não estou aparecendo. Peraí. Bom, eu não sei se eu estou aparecendo aqui, mas vamos lá as perguntas, né? Vocês mencionaram um pouco sobre a comida, mas talvez seja interessante falar agora sobre as comidas a bordo, a comida na Rússia, falar um pouquinho melhor sobre isso. Uhum. Pode responder, né, Stiushi? Sim, a bordo nós temos vários tipos de comida, comida europeia com comida russa. Primeiro temos sempre saladinha ou algum aperitivo na nossa mesa. Depois temos primeiro o prato, sopa. Se alguma vez vocês já ouviram escutar do borscht, que é uma sopa vermelha de beterraba, claro que a gente vai provar essa sopa tradicional e hoje a Izzy sabe, preparei essa sopa também aqui na minha casa. Bom, então, vamos ter uma mistura de comidas russas típicas e também europeias. Por exemplo, se comemos o borscht, segundo prato vem o peixe, por exemplo. Se alguém não come o peixe, vem carne, frango. Bom, comida é sempre diferente, é tudo servido de forma quase imperial para vocês, tá? Não é um lunchbox, não, é tudo servido na mesa. Tudo muito fresquinho, tudo. Sim, e tudo, a Kelly, preparação é sempre feita adaptável. mesmo na cozinha, sim, e sempre é feito na cozinha do nosso trem, tá? Não é uma comida que a gente leva para dentro do trem e entrega para vocês, não. Os nossos chefes de cozinha preparam tudo isso a bordo do trem. Perfeito. Em relação, continuando sobre as refeições, perguntaram também se estão todas incluídas no pacote, né? Estão. Acredito que somente as bebidas são a parte. Somente Algumas as bebidas alcoólicas, né? Tem algumas Isso. bebidas que não são alcoólicas que estão incluídas, mas as bebidas alcoólicas... Recapitulando, Kelly, então café da manhã, almoço e jantar sempre incluso, desde o jantar do primeiro dia até o café da manhã do último dia, não precisa se preocupar com as refeições, tá? Café nas cabines quentinho também estão inclusos e água nos ônibus e nas cabines também sempre incluso. Perfeito. Ou seja, é só fazer as malas, não precisa se preocupar com nada, né? Não. Mais uma pergunta. Qual a voltagem da Rússia? 220 é aquela tomadinha de 2 pinos. É como se fosse a nossa sem o terceiro. É a tomadinha de 2 pinos. A nossa antiga, né? A nossa antiga, exatamente. Perfeito. A gente já respondeu sobre se é aconselhável para a terceira idade. Sim, é aconselhável, é acessível. Uhum. Deixa eu ver aqui, que mais Nós que já tivemos até, Kelly, olha que interessante, em janeiro, uma família que viajou, o pai, a mãe, os 2 gêmeos de 8 anos e a menor de 5. Muito legal. É mais uma opção de viagem transgeracional, né? Incrível, né? Sim. Estar com os pais, netos, avós, é um bom produto. E os filhos. Perguntaram sobre a cabine do trem individual, tem banheiro privativo, a gente já falou, né? Só vale reforçar, tem cabine que tem banheiro privativo, tem cabine que não tem, que inclusive é a que geralmente é mais vendida, mas tem a opção da cabine Gold para quem quer essa privacidade, e também
para quem não tenha o banheiro, né, a cabine, no caso, para tomar banho, como a Zizi falou, a gente toma banho em hotéis, faz paradas estratégicas para isso. E vale a pena dizer, Kelly, que assim, esses dois banheiros que ficam na ponta do vagão, eles são limpos frequentemente, porque as ferrovias russas, elas são muito exigentes quanto à limpeza, tá? Então eles são limpos assim, praticamente depois que cada pessoa usa, quando você vê, tem um atendente de cabine limpando o banheiro, esvaziando o lixo. Nesse banheiro tem álcool gel, nesse banheiro tem aquele lencinho umedecido para assento, tem cobertor de assento, tem tudo, é um banheiro bem completo. Sim, tá certo. E tem também essa questão de ser 2 banheiros por vagão, né? E tem Exato. poucas cabines por vagão. Exatamente. Então não tem aquele problema de lotação, ficar esperando. São poucas pessoas para 2 banheiros, né? Isso, exatamente. E se, por exemplo, o Tiago precisa ir no banheiro e os dois banheiros estão ocupados, ele pode ir no seguinte vagão ou no vagão de trás. Todos os vagões têm essa configuração de 2 banheiros na ponta, tá? Tá legal. Uma próxima pergunta é em relação à decoração linda de Natal, se permanece até fevereiro. Permanece. Permanece, sim, Permanece. sim. Eu acho que Perfeito. até assim é uma expressão até melhor se nós usarmos ao invés de decoração de Natal, seria mais correto decoração de inverno, sabe, Kellyzinha? Porque assim, em geral no inverno, porque como os dias são mais curtos, se escurece mais rápido, a Rússia, assim, Moscou gasta muito com a iluminação de inverno, que é para deixar a cidade mais quentinha, mais aconchegante. Sim, e é muito lindo, né? Uma cidade iluminada, ainda mais com neve, né? É um cenário bem diferente do que nós brasileiros estamos acostumados, né? Realmente, Sim. essas noites Com pista longas. de gelo, toda a gente na rua, patinando. É uma imagem única. Legal. Sobre a apresentação, se nós iremos enviar, podemos enviar essa apresentação Sim, sem podemos. problema nenhum. A gente deve enviar pelo e-transfer, porque ela acho que ela é pesada. Então, quando a gente enviar, é bom baixar e salvar, porque tem um tempo que expira no e-transfer. Se não me falha a memória, são 6 dias. Então, a partir do momento que vocês receberem, baixem e salvem para que vocês possam ver num outro momento e não perder, tá bom? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Em relação, muito boa essa pergunta, é bom a gente esclarecer. Em relação a gorjetas, se tem valores pré-definidos, como que funciona culturalmente isso na Rússia? Na Rússia. Agora a Anastácia sai, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu odeio essa conversa. Eu já fui. Né? Começa. Ela bom, agora eu sempre falo assim, né, que é muito importante porque todas as pessoas que trabalham a bordo é uma equipe de bordo e uma equipe de cidades, né, que ficam nas cidades e principalmente a nossa guia-mãe, que está todo o tempo junto conosco. Nós temos, sim, uma sugestão de gorjetas, uma sugestão, né, de gorjetas por dia para os guias locais, para os motoristas. E eu falo que é muito importante também reconhecer todo esse trabalho que a guia-mãe tem, todo esse trabalho que os atendentes de cabine têm, todo esse trabalho que a nossa staff, a nossa staff de cozinha, que os nossos diretores de trem que tem, que na realidade o nosso diretor de bordo é quem cuida de toda a estratégia dos hotéis, dos ônibus, dos restaurantes. O que eu posso fazer, Kelly, eu até que acho que fica mais, né, diria, mais Correto. sutil, correto? Depois eu passo para você esse descritivo das gorjetas e você pode enviar por e-mail. Tá, a gente vai incluir essa informação junto com o envio da apresentação, que eu acabei de ser informada aqui pela parte técnica, que eu posso mandar em PDF para ficar mais leve para vocês, tá?
Eu ia falar a mesma coisa, mas eu imaginei que a parte técnica ia dar a mesma Alguém informação. soprou no ponto aqui, então tá dado o recado. Me perguntaram aqui se tem complemento de valor individual, se a pessoa for viajar sozinha. Sim, a Sim. gente tem valores de cabines para duplo e para single, tá? E sempre quando a gente envia as propostas, a gente coloca esses dois valores, tá bem? Tem também, Kelizinha, como fazer suplemento single somente nos hotéis. No trem, como são só 2 noites, uma noite na ida, uma noite na volta, por exemplo, se tiver a Kelly junto com a Ruth, vocês querem ficar cada uma em um hotel, né? Vocês querem ficar single no hotel, mas juntas na cabine, isso também é possível, tá? Ah, perfeito. Ótima observação, realmente. Eu não me lembrava desse detalhe, mas ele faz a diferença no bolso, né? Oferecer Sim. essa flexibilidade, né? Isso vai fazer sim a diferença. Deixa eu ver. Nós vamos mandar a apresentação para todos os inscritos. Sim, eu acho que as perguntas acabaram. Então, eu vou aproveitar que eu já estou aqui, queria agradecer, em nome da Freeway, a todos os participantes, agradecer a Zizi, a Anastácia, né, por compartilhar com a gente ainda mais conhecimento, né? Foi muito boa a apresentação. Então, obrigada a todos pelo tempo, pelo interesse, por estar junto com a Freeway, a gente está junto aí, mesmo aí nessa pandemia, tentando trazer conteúdo, assuntos interessantes. Fiquem por dentro, a gente tem outras lives programadas para essa semana. Nós temos Kelly, do Cáucaso e também de Inhotim. Inhotim. E para a próxima semana também estamos alinhando uma nova live com a Zizi. Não sei se a Anastácia participa, mas do trem transiberiano, que também é um produto incrível, é um sonho, né, de consumo, acho que de todo mundo, né? Como Todo que eu mundo. faço sem a minha metade russa? Oi? Como que eu faço Ah, sem a minha metade russa? ela é sua metade russa e você é a metade brasileira dela, né? Porque ela é bem brasileira. Exatamente. Kelly, deixa eu te perguntar, nós temos um videozinho de 1 minuto e meio. Dá para passar para o pessoal? Eu acho que dá para passar sim, é um vídeo rápido e eu acho que vai Sim. ilustrar bem bacana. Então, É podem muito colocar, legal. meninas. Vou colocar agora. Todos estão vendo? Eu não vejo ninguém. O som tá bom? Eu acho que talvez para algumas pessoas pode travar um pouco, Kelly. Muita vida, né? Por incrível que pareça, a gente tem a sensação. Sim, sim. Moscou é uma cidade que nunca dorme. E a natureza e as paisagens de neve e as copas das árvores é uma coisa maravilhosa. E também pode fazer extensões, também quem quiser, né? Ficar mais uns dias em São Petersburgo. Dá É sim, super Kelly. recomendável, sabe? Já que já vai fazer uma viagem tão longa.
Então, e a São Petersburgo é tão maravilhoso que também a gente recomenda se quiserem fazer a extensão. Sim, uma extensão em São Petersburgo, assim como também se quiser colocar noites em Moscou, noites em São Petersburgo, ou até uma extensão para os países bálticos, que dá, é tão pertinho e dá ali para ir para Tallinn, Riga, Vilnius, e é tão gostoso, é tão bonito, medieval, sabe? Nós super recomendamos. Legal, gente. Então, obrigada mais uma vez a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Ainda temos outras lives essa semana. Quem puder participar vai ser muito bom. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez em nome da Freeway. Estamos juntos e vamos em frente. Um grande Nós que abraço, agradecemos. meninas. Um E beijo, agradecemos Kelly. vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos que assistiram. Um grande beijo. Ficamos em contato. Tchau, Muito se obrigada. cuidem. Se До cuidem. свидания, Анастасия!